Olá pessoal, o tema do nosso seminário é o uso de radiação e a fabricação de medicamentos. Nós vamos começar falando um pouco sobre as radiações. Elas são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com alta velocidade e portando energia, eventualmente carga elétrica e magnética, e que, ao interagir, podem produzir variados efeitos sobre a matéria. As radiações eletromagnéticas mais conhecidas são a luz, micro-ondas, ondas de rádio, AM/FM, radar, laser, raio-x e radiação gama. As radiações sob a forma de partículas, com massa, carga elétrica, carga magnética, mais comuns são feixes de elétrons, feixes de prótons, radiação beta e radiação alfa. Das radiações particuladas sem carga elétrica, a mais conhecida é o nêutron. As radiações são denominadas de ionizantes quando produzem íons radicais e elétrons livres na matéria que sofreu a interação. A ionização se deve ao fato das radiações possuírem energia autossuficiente para quebrar as ligações químicas ou expulsar os elétrons dos átomos após colisões. Ao interagir com a matéria, os diferentes tipos de radiação podem produzir variados efeitos que podem ser simplesmente a sensação de cor, a percepção de uma mensagem codificada e manipulada em áudio e vídeo numa televisão, a sensação de calor provocada por feixes de laser, o aquecimento de alimentos num forno micro-ondas, uma imagem obtida numa chapa radiográfica ou então a produção de íons e elétrons livres devido à ionização. Além da capacidade de ionização, as radiações ionizantes são bastante penetrantes quando comparadas com os demais tipos. Sob o ponto de vista dos sentidos humanos, as radiações são invisíveis, inodoras, inaudíveis, insípidas e indolores. Para se ter uma ideia da velocidade delas, alguns valores são mostrados aqui nessa tabela. Além da capacidade de ionização, as radiações ionizantes são bastante penetrantes quando comparadas com os demais tipos. As radiações eletromagnéticas do tipo X e gama são as mais penetrantes e, dependendo da sua energia, podem atravessar vários centímetros do tecido humano e até mesmo metros de blindagem de concreto. Por isso, são muito utilizadas para a obtenção de radiografias e para controlar níveis de material contido em silos de paredes espessas. As radiações beta são pouco penetrantes em relação às anteriores. Dependendo de sua energia, podem atravessar milímetros e até centímetros do tecido humano. Já as partículas alfa possuem um poder de penetração muito pequeno. Agora eu vou falar um pouco sobre a origem das radiações ionizantes. Os raios-x são utilizados nas aplicações técnicas, onde são produzidos por dispositivos denominados de tubos de raio-x, onde consistem basicamente em um filamento que produz elétron por emissão termoiônica, que são acelerados fortemente por uma diferença de potencial elétrica até um alvo metálico, onde então colidem. É bom observar que, ao se desligar uma máquina de raio-x, ela não produz mais radiação e, portanto, não constitui um equipamento radioativo, mas um gerador de radiação. Qualquer material irradiado por raio-x, para as aplicações mais conhecidas, não fica e também nem pode ficar radioativo, muito menos os locais onde são implementadas, como consultórios dentários, salas de radiodiagnóstico ou radioterapia. A radiação gama é uma radiação emitida pelo núcleo atômico com excesso de energia no estado excitado, após transição de prótons ou nêutrons para um nível de energia com um valor menor, gerando uma estrutura mais estável. Por depender da estrutura nuclear, a intensidade e a energia com que é emitida permite caracterizar um radioisótopo. É uma radiação bastante penetrante e, conforme a sua energia, é capaz de atravessar grandes espessuras. Por isso, é bastante utilizada em aplicações médicas, de radioterapia
e aplicações industriais, como medidores de nível e gamografia. A radiação beta consiste de um elétron negativo ou positivo emitido pelo núcleo na busca de sua estabilidade, quando o nêutron se transforma em um próton ou quando um próton se transforma em um nêutron, respectivamente, acompanhado de uma partícula neutra de massa desprezível denominada neutrino. O seu poder de penetração é pequeno e depende da sua energia. Para o tecido humano, consegue atravessar espessura de alguns milímetros. Esta propriedade permite aplicações médicas em superfícies da pele ou na aceleração da cicatrização de cirurgias plásticas ou do globo ocular. Radiação alfa é um tipo de radiação constituído de 2 prótons e 2 nêutrons, carga 2+, e com bastante energia cinética emitida por núcleos instáveis de elevada massa atômica. As intensidades e as energias das radiações alfa emitidas por um nuclídeo servem para identificá-lo numa amostra. Muitos radionuclídeos naturais, como urânio, o tório, bismuto, radônio, eles emitem várias radiações alfa em suas transições nucleares. As radiações alfa têm um poder de penetração que é muito reduzido e uma alta taxa de ionização. Para exposições externas, elas são inofensivas, pois não conseguem atravessar as primeiras camadas epiteliais. Porém, quando os radionuclídeos são ingeridos ou inalados por mecanismos de contaminação natural ou acidental, as radiações alfa, quando em grande quantidade, podem causar danos significativos na mucosa que protege-os. Os nêutrons são muito penetrantes devido à sua grande massa e ausência de carga elétrica. Podem, inclusive, ser capturados por núcleos do material alvo, tornando-os radioativos. Os nêutrons podem ser produzidos por vários dispositivos, como reatores nucleares, aceleradores de partículas providos de alvos especiais e por fontes de nêutron. Neles são induzidas as reações nucleares por meio de feixes de radiação. Essa imagem ela ilustra os tipos de radiação que eu acabei de falar. A radiação alfa, a beta negativa, que ocorre quando um nêutron se transforma em um próton, e a beta positiva, que ocorre quando um próton se transforma em um nêutron, as radiações gama e as radiações X. Agora eu vou falar um pouco sobre as aplicações dessas radiações na saúde. A radioterapia, ela consiste em eliminar tumores malignos, cancerígenos, utilizando radiação gama, raio-x ou feixes de elétrons. O princípio básico é eliminar as células cancerígenas e evitar a sua proliferação, e estas serem substituídas por células sadias. O tratamento consiste na aplicação programada de doses elevadas de radiação com a finalidade de matar as células-alvo e causar o menor dano possível aos tecidos, sadios, intermediários ou adjacentes. Como as doses aplicadas são muito altas, os pacientes eles sofrem danos orgânicos significativos e ficam também muito debilitados. Os pacientes irradiados não ficam radioativos e assim podem ser manipulados e carregados normalmente. Uma fonte dessa exposta ao ar livre, ela pode causar exposições muito elevadas no público, inclusive mortes. Entretanto, pela sua constituição e funcionamento, ela nunca pode explodir e tem baixa probabilidade de causar danos ambientais. A braquiterapia trata-se de uma radioterapia localizada para tipos específicos de tumores e em locais específicos do corpo humano. Para isso, são utilizadas fontes radioativas, emissores de radiação gama de baixa e média energia, encapsuladas em aço inox ou em platina. Essas fontes elas são colocadas próximas aos tumores por meio de aplicadores, durante cada sessão de tratamento. A sua vantagem
é afetar mais fortemente o tumor, devido à proximidade dessa fonte radioativa, e danificar menos os tecidos e órgãos próximos. Durante a aplicação, a fonte emite radiação de dentro do paciente e assim o operador e outras pessoas não devem permanecer por muito tempo próximas. Após a retirada da fonte, nada fica radioativo. Alguns tratamentos utilizam medicamentos contendo radioisótopos inoculados no paciente por meio de ingestão ou injeção, com a garantia de sua deposição preferencial em determinado órgão ou tecido do corpo humano. Por exemplo, isótopos do iodo para o tratamento de câncer na tireoide. Um paciente que é submetido a este tratamento torna-se uma fonte radioativa, pois as radiações gama, além de acertar os tecidos-alvo, podem sair com intensidade significativa da região de deposição e atingir pessoas nas proximidades. Nesse caso, deve-se utilizar radioisótopos de meia-vida curta, porque isso vai facilitar o breve retorno do paciente à sua casa, sem causar irradiação significativa a seus familiares ou pessoas próximas. Uma outra garantia é a atividade do radioisótopo aplicado não ultrapassar os valores estabelecidos nos procedimentos médicos ou nas recomendações de radioproteção. Bom, agora vamos dar continuidade com os radiofármacos. Ao serem injetados no organismo, os radiofármacos como o FDG, fluodesoxiglicose, agem como biomarcadores. O Brasil está autorizado a produzir este tipo de fármacos. Os tumores captam glicose e eles se tornam visíveis, mesmo na fase inicial da doença. A radiografia é uma imagem obtida após um feixe de raio-x ou raios gama atravessar a região de estudo e interagir com uma emulsão fotográfica ou tela fluorescente. Um paciente submetido a este tratamento torna-se uma fonte radioativa, pois as radiações gama, além de acertar os tecidos-alvos, podem também sair com intensidade significativa da região de deposição e atingir pessoas nas proximidades. Neste caso, deve-se utilizar radioisótopos de meia-vida curta para facilitar o breve retorno do paciente à sua casa, sem causar irradiação significativa a seus familiares ou pessoas próximas. Outra garantia é a atividade do radioisótopo aplicado não ultrapassar os valores estabelecidos nos procedimentos médicos ou nas recomendações de radioproteção. O cuidado que se deve ter é que, devido ao caráter acumulativo da radiação ionizante para fins de produção de efeitos biológicos, não se deve tirar radiografia sem necessidade e principalmente com equipamentos fora dos padrões de operação. O risco de dano é maior para o operador, que executa rotineiramente muitas radiografias por dia. Bom, o princípio da tomografia consiste em ligar o tubo de raio-x a um filme radiográfico por um braço rígido que gira ao torno de um determinado ponto, situado num plano paralelo à película. Assim, durante a rotação do braço, produz-se a translação simultânea e homotética do foco, o alvo, e do filme. Assim, os pontos do plano de corte dão uma imagem nítida, enquanto que nos demais planos a imagem sai borrada. Desta forma, obtém-se imagens de planos de corte sucessivos, como se observássemos fatias seccionadas, por exemplo, do cérebro. A tomografia convencional não consegue diferenciar adequadamente tecidos moles e, consequentemente, muitas informações vitais não são obtidas. Na tomografia computadorizada, essa deficiência é superada com a melhoria da colimação, introdução de centenas de detectores no lugar do filme radiográfico e vários recursos de melhoria, contrastes e reconstrução da imagem. Um dos principais problemas é que durante o tempo de exame, que é cerca de 5 minutos, o paciente não pode mover, por exemplo, a cabeça, sob pena de danificar a imagem. Máquinas modernas apresentam um tempo de exame mais reduzido, com a adição de maior número e melhor qualidade de detectores e de mais feixes de raio-x. Da mesma maneira que a radiografia não apresenta riscos de acidente com a máquina, pois é operada por eletricidade e o nível de exposição à radiação é similar.
A mamografia constitui hoje um instrumento poderoso para a redução de mortes por câncer de mama. Como o tecido da mama é difícil de ser examinado com o uso de radiação penetrante, devido às pequenas diferenças de densidade e textura de seus componentes, como tecido adiposo e fibro glandular, a mamografia possibilita somente suspeitar e não diagnosticar um tumor maligno. O diagnóstico é complementado com o uso de biópsia e ultrassonografia. Com essas técnicas, permite a detecção precoce em pacientes assintomáticas e imagem de melhor definição em pacientes sintomáticas. A imagem obtida com o uso de um feixe de raio-x de baixa energia, produzidos em tubos especiais após a mama ser comprimida em 2 placas, é de boa qualidade. As características de operação do mamógrafo, da processadora e da combinação filme-ecrã permitem a obtenção de boas imagens. O risco associado à exposição à radiação é mínimo, principalmente quando comparado com o benefício obtido. A chance de acidente é muito pequena devido às características do feixe de raio-x utilizado, a geometria de radiação e por constituir também um aparelho operado eletricamente. Bom, agora falando sobre o mapeamento com radiofármacos. O uso de traçadores ou marcadores é comum. A marcação de aves e peixes pela fixação de anéis identificadores em seu corpo é usado para estudar os seus hábitos migratórios e reprodutivos. Assim, é possível determinar para onde eles vão, como também quantos migram para um determinado local. O traçador radioativo tem o mesmo objetivo, porém os elementos marcados são moléculas de substâncias que se incorporam ou não metabolizadas pelo organismo do homem, de uma planta ou animal. Utilizando o radioisótopo em diferentes moléculas químicas, pode realizar exames de medula óssea, pulmão, coração, tireoide, rins e cérebro. Bom, agora a gente vai falar sobre radiações nas indústrias, começando com radiografia industrial. O controle de qualidade de textura e solda de tubulações, chapas metálicas e peças fundidas é realizado com frequência com o uso de radiografia obtida com raio-x de alta energia ou radiação gama de média e alta energia. As radiografias obtidas com raio-x são realizadas em geral em instalações fixas ou em locais desprovidos da rede elétrica, uma vez que mesmo os dispositivos móveis de raio-x são muito pesados e de difícil mobilidade. O grande fator no peso são os transformadores de alta tensão, o sistema de refrigeração do tubo e os cabos de alimentação. Para a obtenção de radiografias em frentes móveis, como por exemplo o controle das soldas de oleodutos, gasodutos, tubulações de grande extensão que estão em implementação no campo, utilizam-se fontes de radiação gama. Medidores nucleares são dispositivos que usam fontes de radiação associadas a um detector, numa geometria tal que permite, por atenuação ou espalhamento da radiação, saber se o material medido está ou não presente no nível pré-estabelecido. Existem muitos tipos de medidores e muitas aplicações. Medidor de nível. Para realizar o controle do nível correto de uma bebida embalada, numa invólucro de alumínio, utiliza-se uma fonte radioativa de baixa atividade e um detector. As latinhas enfileiradas numa correia transportadora de alta velocidade interceptam o feixe de radiação que sai da fonte e é registrado num detector. Se o líquido estiver acima do nível estabelecido, o feixe será atenuado bastante em comparação com a presença só de gás, quando um pouco vazia. Quando não preencher o requisito, uma pequena alavanca retira a lata do roteiro de empacotamento. O mesmo princípio de variação brusca de atenuação do feixe de radiação que atravessa as paredes do invólucro e do material de preenchimento é utilizado para controle de níveis de silos de grande porte para grãos, refinarias, usinas de processamento de coque e materiais para alto forno. Os riscos de acidentes são reduzidos devido à baixa atividade das fontes e os arranjos mecânicos de construção. Medidor de densidade e umidade. Alguns dispositivos possuem uma fonte que emite a radiação em direção ao material sob controle e colhem num detector a radiação espalhada ou induzida por fluorescência. Com isto, se pode avaliar o teor de umidade de um material ou a sua densidade. Nestes medidores, a fonte e os detectores estão montados num único equipamento portátil e devidamente blindado.
São utilizados, por exemplo, na avaliação do nível de compactação durante o processo de concretagem de barragens em construção. Com o uso de fonte de nêutrons, os materiais mais hidrogenados como água, óleo, petróleo podem espalhar e moderar melhor os nêutrons devido à igualdade das massas de nêutron e próton nas colisões sucessivas. Assim, um detector de nêutron térmico diferencia as regiões e locais onde existem muita moderação de nêutrons e, portanto, a presença de materiais muito hidrogenados. Os riscos associados a estes medidores são pequenos, exceto por atuações negligentes no seu transporte, operação ou manipulação. Detectores de fumaça são dispositivos dotados de uma fonte radioativa emissora de radiação alfa de baixa atividade e um sistema de detecção que produz o sinal elétrico. Na presença de fumaça, atingindo um nível pré-estabelecido, ele pode iniciar um sinal de alarme ou mesmo disparar um sistema com spray de água. O risco associado a esse tipo de inibidor é mínimo. Além dos detectores utilizados em instalações e laboratórios que utilizam materiais radioativos e nucleares para monitorar superfícies, pessoas, objetos e fontes, existem outros até mais sensíveis em instalações da indústria convencional, como são os detectores de contaminação. Por exemplo, em indústrias siderúrgicas que utilizam sucata e ferro velho como matéria-prima. Neste caso, como são cargas volumosas transportadas por carretas, os detectores são grandes, numerosos e dispostos em toda a extensão de um grande portal pelo qual passa o caminhão com toda a sua carga. Caso exista algum material radioativo na carga, ele será detectado facilmente, impedindo que ele seja fundido com outros materiais. Há também o uso de irradiação na agricultura e na pesquisa biológica. Além da conservação de alimentos e insumos agrícolas por irradiação, muitas pesquisas biológicas são desenvolvidas utilizando radioisótopos. A técnica de traçadores para o desenvolvimento de vacinas, espécies resistentes, medicamentos, etc., é muito utilizada em trabalhos de desenvolvimento agrícola e ciências da saúde. Fertilizantes marcados com fósforo 32 radioativo pode indicar a velocidade de captação dos nutrientes do solo pelas plantas e avaliar o desempenho de cada tipo, medindo-se com um detector a variação do nível de atividade das folhas em várias partes de uma planta. Nos laboratórios onde se realizam estas pesquisas, é muito importante para os técnicos o treinamento de manipulação correta e segura das soluções e produtos radioativos sob pena de sofrerem contaminação. Assim, eles devem ser devidamente guardados, blindados, manipulados em capelas apropriadas e em áreas controladas.